Mas hoje, Lucas 3, ali fala de 7 a 18, mas só para você entrar no clima do que está acontecendo aqui, eu leio a partir do versículo 1, mas a mensagem, na verdade, está do 7 a 18, tá bom? Por que esse texto? Porque hoje é Gaudete, ou Gaudete, o Domingo da Alegria, né? Há vários textos sugeridos para ler no dia de hoje. Um deles é Sofonias 3, onde fala do futuro feliz que o povo de Deus terá, e fala de alegria e tal. Outro texto é Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante, que diz: alegrai-vos de vez em quando, não, sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então veja, por isso, alegrai-vos. E é dali que vem o nome Gaudete, que na Vulgata, na tradução da Bíblia para o latim, uma tradução antiga, para o povo todo poder ouvir a Bíblia, o versículo começa com Gaudete, ou seja, alegrai-vos, regozijai-vos, sejam felizes. E o outro texto proposto é esse, de Lucas capítulo 3, de 7 a 18, que vocês vão ver que é um texto de muita alegria. Então eu começo no versículo 1, só para ter um clima do que está acontecendo aqui. Bondoso Deus, é a Tua palavra que nós temos aberta diante dos nossos olhos, mas nós precisamos mais do que olhos abertos, nós precisamos de mente aberta para compreender a palavra. Nós também precisamos de corações abertos para acolher a palavra como um bom solo. Por isso, nós te pedimos que o Teu Espírito faça isso conosco. Abra nossa mente e abra o nosso coração para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podiam fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos no seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua ira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava as boas novas ao povo. Então, por que esse texto é tido como um texto para o domingo Gaudete, domingo de alegria? Porque João, como diz aqui o versículo de número 18,
com muitas outras exortações, anunciava as boas novas ao povo. Se são boas novas, só pode trazer alegria. Então, era um momento de alegria, de boas novas. Por que eu li desde o versículo 1, só para dar um esquema de tempo e momento para vocês? É porque os primeiros versículos relatam para nós quem governava na época, quem eram as pessoas mais importantes da época e quem eram os religiosos mais importantes da época. E daí você fica pensando, da onde vem a palavra de Deus? Como que Deus vai dirigir o seu povo? Será através desses governantes importantes que sentam em importantes cadeiras? Será através dos sacerdotes, homens de Deus, líderes do povo de Deus? Vem do palácio ou vem do templo a palavra de Deus? E a palavra de Deus surge no deserto, com João. Isso é muito legal, porque o autor já liga direto com Isaías, dizendo, olha, ele está cumprindo Isaías 40, aquela segunda parte do livro, a parte da salvação, a parte do anúncio de libertação. A libertação, ou o evangelho, ou as boas novas estão aí. Esse homem está no deserto para anunciar boas novas, e não é à toa que meio mundo ia para lá, e o povão todo estava indo para lá, e era judeu de tudo quanto é lado, e de tudo quanto é tipo, e estava indo em direção a João, para ouvir os ensinos de João. E aí vem as boas novas. Daí você vai falar, cara, isso não tem nada a ver com boa nova. Porque veja a boa nova, primeira boa nova, raça de víboras! Poxa, você chega lá, pensa que legal, você chega aqui para o culto, né? Então, que bom que vocês vieram, mas não sei o que vocês estão fazendo aqui, suas raças de víbora. Que acolhida mais agradável essa, né? Mas é a acolhida que o João dá para eles, para dar uma chacoalhada neles. Porque muitos, naquela época, e muitos por muito tempo, e até hoje tem gente que pensa assim, que tem um lugarzinho especial no colo de Deus, por causa da sua herança, por causa da sua família, por causa do que faz. Por exemplo, eu podia lembrar aqui para vocês do Chico Fusco. Chico Fusco é um senhor muito simpático, morreu novo, parece que por volta dos 35 anos, e por isso que eu nunca conheci o Chico Fusco, mas ouvi muito falar dele. O cara foi tão marcante que existe um prédio de educação religiosa com o nome dele, né? Edifício Presbítero Francisco Fusco. Está no fundo da Igreja Presbiteriana Independente de Jacutinga. Você vai lá, parece até tem a foto dele por lá, se não me engano, né? Esse homem, meu bisavô, né? Meu bisavô brigou de frente com alguns religiosos de outras linhas lá, foi condenado por alguns, foi não sei o quê, mas o homem ficou firme na fé. Chegou a vender a barbearia dele. Porque em Jacutinga, inclusive, quando eu ia de férias, quando era criança, até naquela época a barbearia abria de domingo. E ele, como crente, não podia trabalhar de domingo. Vendeu a barbearia, né? E criou uma papelaria, uma imprensa, um jornal de Jacutinga, né? Famosa Gazeta de Jacutinga, que circulava uma vez a cada 15 dias, parece. Mas é porque não tinha muita notícia na cidade, né? Mas é o Chico Fusco. E eu posso, então, falar, olha, dele vem a Geni, que foi líder de grupos lá da SAS, né, que é o nome dos tipo SAF da Igreja Independente. Dela veio a Glauce, que alguns de vocês conheceram, acho que a maioria aqui conheceu, e dela veio eu, né? E daí vocês dizem, grande coisa, você pode ser uma raça de víbora. Não é porque você vem de uma linhagem de cristãos, não é porque você vem de uma linhagem de pessoas que serviram a Deus, que logicamente você servirá. E é isso que João está chacoalhando a turma. Está falando assim, ó, vocês acham que só porque vocês são descendentes de Abraão, vocês são alguma coisa? Não é por aí. É diferente a coisa. Preste atenção. O machado, minha família é por ali, né? O machado já está posto à raiz. É um dizer assim, Deus está pronto para cortar vocês. E toda árvore que não tiver produzido bom fruto, vai para o fogo. E nota que o fogo que aparece aí, aparece também no fim da mensagem de João. E daí você fala, pô, cara, mas isso é boa nova? Isso é notícia de alegria? Isso é texto para domingo Gaudete? É.
Porque é interessante o que João está fazendo aqui, é mais ou menos parecido como alguns defendem hoje em dia. Tem um pessoal que já faz 10 anos ou pouco mais, tem ensinado pessoas a pregarem, e diz que todo sermão, em qualquer lugar da Bíblia que você tiver, você tem que encaixar na mensagem uma má notícia para poder chegar na boa notícia. Então você primeiro põe a má notícia, ó, está tudo ruim, para depois trazer a boa notícia, Deus está com você. Então, essas palavras pesadas do meu amigo João, dizendo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, o machado está na raiz, já vai cortar a árvore para jogar no fogo, tal, era para despertar no povo justamente as perguntas, o que eu tenho que fazer, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, e nessa, o que eu faço, o que eu faço para fugir dessa, o que eu faço para ser filho de Abraão, ou seja, ser descendente da fé. O João então traz para nós orientações, e as boas novas que nós temos, alegrai-vos, alegrai-vos, fiquem felizes, porque a Bíblia nos dá orientações para uma vida feliz, e orientações para uma vida feliz passa mais ou menos, ou exatamente na verdade, por aquele grande mandamento que amar a Deus sobre todas as coisas, se reflete em amar ao próximo como a si mesmo, e é o que o João está falando aqui. Você tem 2 roupas, fica com uma e dá a outra para quem não tem. Você tem comida, fica com pouco para você e divide com quem não tem. Divida o que você tem, abençoe outras pessoas, você tem que fazer isso. É impossível um cristão que viva como cristão e que não divide o que tem, que não tem o coração inclinado para aqueles que passam algum tipo de necessidade e está pronto para suprir e auxiliar essas necessidades conforme a sua possibilidade. Então, é uma boa nova porque a Bíblia nos orienta a viver felizes, e é o que o João está fazendo aqui. De uma certa forma, essa orientação dele para o povo em geral, depois a orientação dele para os nossos amigos coletores de imposto, os publicanos, ele fala assim, não cobre mais do que for justo. Por os soldados, olha, não oprimam, não usem da violência, não usem da violência para ganhar dinheiro extra, não forme milícia, na época já tinha, não faça assim, você é crente, você é cristão, você, para ser filho de Abraão, tem que ter a sua prática profissional, uma palavra bonita agora, ilibada, ou seja, sem erros, sem sujeira, sem engano, porque isso faz parte da fé cristã. Essas orientações você vai ter em Levítico, por exemplo, Levítico 19, com várias palavras diferentes, em outros lugares, como no Sermão da Montanha, mas aqui elas estão reservadas nessas 3 orientações para esses 3 grupos diferentes, simbolizando todos os seres humanos que vão até João e perguntam, o que eu tenho que fazer, então, para que o machado não me corte e eu seja jogado no fogo, porque eu quero ser filho de Abraão, eu quero ser da família da fé, eu quero ser de Deus, eu quero ser do povo de Deus. E ele fala até essa palavra muito legal, né? Vocês que acham que são filhos de Abraão, Deus pode fazer filho de Abraão dessas pedras, de vocês, né? Então a ideia é assim, essa dureza de vocês podem mudar, e muda porque é a palavra, e é muito legal, e eles não pensaram nisso quando escolheram esse texto, mas é muito legal esse texto ver justamente no dia em que muitas igrejas evangélicas no Brasil celebram hoje o dia da Bíblia. Então alegrem-se, porque nós temos a Bíblia, alegrem-se, porque Deus nos orienta através da sua palavra, Ele não nos deixa perdidos na vida, você e eu temos uma direção a seguir, a palavra de Deus, e por isso é motivo de alegria, está entre as várias boas novas que João nos dá. Mas, quando você olha para essas palavras, você pode até ficar pensando assim, eu tento acertar, até que a minha vida é bonitinha, até que eu faço bastante coisas legais, mas não dá para acertar sempre, né? E como que fica se não dá para acertar sempre? Bom,
Nota que enquanto João estava falando e João estava vivendo entre eles olhavam para o João, eles começaram, pô, esse cara é muito especial, esse cara realmente parece aquele que Isaías falou que viria. Será que esse cara não é o Messias? Será que ele não é o Cristo? Será que não é o que a gente devia esperar como nosso grande libertador? E quando o povo começou a pensar isso, conforme o texto nos diz, o João dá uma parada e fala, ó, gente, não é assim, não é assim. Eu só batizo com água, mas depois de mim vem um que é muito maior que eu não sou digno nem de me curvar e tirar as sandálias dele, que era o serviço mais baixo de um escravo. Ele falou assim, eu não consigo nem ser o mais baixo escravo, de tão grande que ele é. Vocês acham que eu sou alguma coisa? Não, ele é demais, esse que vem depois. De quem que ele estava falando? De Jesus, do Cristo. Quem vem lendo o Evangelho de Lucas já sabe disso. Capítulo 1, anúncio do nascimento de João e o nascimento de João. Capítulo 2, o anúncio do nascimento de Jesus e o nascimento de Jesus. Capítulo 3, o início do ministério de João. Capítulo 4, o início do ministério de Jesus. Muito bem escaladinho, muito bem preparadinho, para ir colocando o João como simplesmente um que antecede Jesus, que é o grande. Jesus que é o grande, porque Jesus que é o Messias. E quando você lê todo o Evangelho de Lucas, você chega lá no capítulo 24, a partir do versículo 44, vendo Jesus Cristo, já ressuscitado, depois de fazer a nova aliança com o seu sangue na cruz, dizer, gente, olha, eu vim para cumprir tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E importa que a partir de Jerusalém o meu nome seja anunciado para a remissão de pecados. Quem crer em mim tem os seus pecados perdoados. Eu tenho a alegria de ter uma palavra que me orienta, mas eu tenho a alegria de ouvir João dizendo que Jesus viria. E eu sei que Jesus não só viria, mas Jesus veio. E Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Isso é uma boa nova, isso faz parte das boas novas que João está anunciando. Vem um maior que eu, vem um maior que eu, e entre as funções desse um, Jesus Cristo, tem o perdão dos nossos pecados. Então veja, motivos de alegria você e eu temos. Pode ser que a sua vida esteja meio balançada agora, está com algum probleminha, seja saúde, seja conta para pagar, seja problema no trabalho, seja na família, eu não sei qual é a dificuldade que pode causar um pouco de tristeza e até de angústia para alguns de vocês, alguns de nós, mas lembrem-se que acima disso, nós temos motivos de alegria, porque Deus não nos desampara, Ele nos dá a sua palavra para orientar a vida e não errarmos. E Ele dá o Filho que morre pelos nossos pecados, a fim de que tudo aquilo que a gente fez de errado seja pago em Cristo Jesus. Porém, como um bom presbiteriano, a gente vai para um terceiro momento de alegria e de motivo de gratidão. Porque esse Cristo que viria e veio, diz o texto, palavras de João, eu só batizo com água, mas Ele batizará com o Espírito Santo. Você e eu temos a palavra, temos Cristo e temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus em você e em mim, que nos capacita a viver a palavra, nos capacita a compreender a palavra, nos capacita abre o nosso coração para entendermos onde precisamos mudar. Nós temos o Espírito Santo. Isso é extraordinário, porque Jesus Cristo cumpriu essa promessa, essa tarefa dele. Derramou o Espírito, Atos capítulo 2, está muito claro. Mas você pode dizer, poxa vida, Jesus derramou o Espírito, mas eu não sei se eu tenho o Espírito. Como que a gente pode resolver isso? Bom, primeiro, se você ama Jesus Cristo e tem interesse de segui-lo, é um sinal inequívoco que você tem o Espírito Santo, não tem dúvida nenhuma disso, porque é o Espírito que nos faz conhecer Jesus e ter o desejo de segui-lo. Então tem o Espírito, mas mesmo que haja qualquer dúvida em um de nós não podemos nos esquecer de Lucas capítulo 11, versículo 13, em que Jesus Cristo fala algo mais ou menos assim: gente, vocês que não prestam, vocês que são maus,
Sabem dar boas coisas para os seus filhos? Né? Até alguns estão pensando em dar umas coisinhas aí do Natal agora, né? Vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para todos que lhe pedirem. Basta pedir. Deus, me dá o Espírito. Eu preciso do Espírito para te obedecer. Eu preciso do Espírito para ter esse coração bondoso de compartilhar. Eu preciso do Espírito para ter um coração perdoador. Eu preciso do Espírito para ter um coração acolhedor, para acolher a palavra, para acolher as pessoas, para me acolher até. Eu preciso do Espírito. Senhor, dá-me o Espírito. E diz o texto que Deus dá. Quem falou? Jesus. Então Ele dá. É certeza disso. Quando você lê esse texto, talvez você possa fazer parte do grupo de pessoas que fica pensando: será que esse pessoal que ouviu João mudou de vida? E a resposta normalmente que nós devemos dar é: não importa. Não importa se eles mudaram de vida. Lucas não conta para nós se eles atenderam os desafios de João. E daí eu faço a pergunta e vocês me respondem. Por que é que não importa saber qual foi a resposta deles? Por que que Lucas não dá a resposta deles? Por quê? Oi? Cristo é mais importante, mas e a resposta para esses desafios? Nós é que temos que responder, não são os personagens. Os personagens só fazem a pergunta, o João responde. A resposta agora, a reação deve ser de quem lê, e não deles. Por isso que Lucas não põe a resposta. Presta atenção, lê Lucas. Em mais de um lugar vai estar assim. A pessoa pergunta, Jesus fala. Aqui as pessoas perguntaram, João falou. Não tem o que eles fazem. Por quê? Não importa saber o que eles fizeram. O que importa é eu como leitor, você como leitora, como é que a gente responde para isso? E você pensa: não, mas não dá para responder do jeito que ele quer aqui. Bom, continua lendo Lucas. No capítulo 7 não é um soldado que aparece, é mais do que um simples soldado, é um centurião, um chefe de uma centúria, de pelo menos 100 soldados. Esse centurião está com um servo ou filho, e aí depende do jeito que você traduz a palavra, doente, pede para Jesus Cristo curar. Jesus Cristo fala: estou indo. Fala: não, não vem não, fala daí, não vem não, eu não sou digno de você entrar na minha casa. Vem, manda simplesmente com a sua palavra, e o meu servo será curado. E Jesus Cristo disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Tem soldados querendo seguir Jesus, querendo seguir João. Nós temos um que segue Jesus. Se você quiser outro centurião, é só lembrar de Cornélio em Atos capítulo 10, que tinha uma vida correta. Então é possível ser correto no trabalho. Cobrador de impostos. Será que algum cobrador de impostos se converteu? Mateus. Mateus. Será que tem algum outro? Zaqueu. Era Zaqueu que você falou primeiro? Não. Era. Mateus também. Rima, dá para fazer um sambinha, né? Zaqueu, Lucas capítulo 19. E veja que interessante, quando Jesus ouve a conversão dele, a mudança de vida dele, fala assim: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Que liga com esse texto? Vocês pensam que vocês são filhos de Abraão? E Jesus Cristo fala: Zaqueu é filho de Abraão. Um ladrão convertido, um corrupto de coração quebrantado e mudado, que dividiu com os pobres e que fez justiça, porque Jesus Cristo mudou a vida dele. É possível.
Mas é possível alguém dividir as coisas que tem com as pessoas que não têm? Em algum lugar da Bíblia isso aparece? Pessoas dividindo o que tem com quem não tem. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículos 43 em diante, especialmente 44 e 45, que está justamente no final de Atos capítulo 2, que começa com Pentecoste, o derramamento do Espírito. Jesus Cristo derramou o Espírito, eles passaram a viver do jeito que João falou que deviam viver, dividindo com quem não tem. O que diz Atos 2, 44 e 45? Alguém lê para nós, por favor. Em alto e bom som. Atos 2, 44 e 45. Todos que creram tinham tudo em comum, e na medida de alguém tivesse necessidade, eles iam vendendo o que tinham e dividindo com aqueles, para não ter pessoas com necessidade entre eles. Quando isso? Pós-Pentecoste. Ou seja, Gaudete, ou Gaudete, alegrai-vos. Nós temos orientações para bem viver, para uma vida legal diante de Deus e dos homens. Nós temos Jesus Cristo que morre pelos nossos pecados e ressuscita glorioso. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita a viver. Tudo isso já está como semente nessa conversa de João com o povo. E como semente ele põe alguns personagens que vão aparecendo no restante dos seus escritos, em Atos e Lucas, para mostrar para você e para mim que é possível pessoas responderem o que esses aqui não responderam. Mas alguns responderam. Ou seja, é possível você e eu sermos filhos de Abraão, sermos pessoas que vivem as orientações de Deus, perdoados por Jesus Cristo e fortalecidos no Espírito Santo. Por isso, alegria. Uau, que bom que a gente pode ser desse povo, porque quem não estiver nesse povo, diz o texto, 2 vezes vai ser jogado no fogo, e é um lugar que eu não quero estar. Por isso que o texto é de alegria, porque não é para lá que nós vamos. Nós estamos na pá dele que está recolhendo para levar para o celeiro dele, para estar com ele, para vivermos com ele, porque temos as orientações, temos o Filho e temos o Espírito. Que Deus nos abençoe. Lembrem-se disso. Amém? Então vamos cantar a Ele a glória, logo depois da oração e bênção. Vamos ficar em pé? Senhor, muito obrigado porque Tu nos deste a Tua palavra. Senhor, que nós sejamos zelosos na meditação, na leitura, na comunhão diária com a Tua palavra, onde nós temos a orientação do que devemos crer e como devemos viver. Nós te agradecemos porque Tu nos deste Jesus Cristo, Teu Filho amado, que morreu pelos nossos pecados e firmou uma nova e eterna aliança contigo, nós e o Senhor, em que nós somos Teu povo, filhos de Abraão, e Tu és o nosso Deus e Senhor. Obrigado porque nos resgataste no Teu Filho Jesus. Obrigado porque Tu derramaste o Teu Espírito. E obrigado porque sempre que nós pedimos, o Espírito age em nós, nos fortalecendo para não atendermos às provocações do pecado, das tentações, e para vivermos intensamente aquilo que a gente aprende e observa que precisa ser transformado na nossa vida. Obrigado porque o Teu Espírito opera essas transformações em nós. Obrigado porque, vivendo dessa forma, nós sabemos que nós estamos bem longe do fogo, mas super perto e próximos de Jesus e, consequentemente, do Seu celeiro, do espaço onde Ele reunirá todo o Seu povo. Obrigado por essas bênçãos, que essas bênçãos sejam motivos de alegria, especialmente quando a gente passar por algumas lutas e dificuldades
normais do dia a dia, normais de nós que somos seres humanos, que temos corpos que vão ficando enfermos e passam por lutas, nós que vivemos numa sociedade corrupta, nós que vivemos no meio de pessoas que não te temem. Deus, que no meio das lutas e angústias nós nos lembremos desses motivos de alegria, de termos a palavra, o Senhor e o Teu Espírito. Em Cristo Jesus é que nós oramos e te pedimos isso, para a glória do Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês, com todos aqueles que esperam e amam a volta de Jesus, hoje e sempre.